no último dia do ano, né? Deus é maravilhoso, glorioso, entregou para nós vitórias, continua entregando, vai entregar mais ainda, né? E Deus tem muito para fazer para nós. Amém ou não? Você crê nisso, irmão? Eu também creio. Eu creio que Deus opera, Deus faz coisas que a gente nem imagina, se a gente fizer a nossa parte, a gente adorar a Deus, a gente buscar o Senhor. E hoje, irmãos, como o último culto do ano, né, Deus colocou uma palavra para mim, trazer uma fórmula, né, uma maneira do povo ser abençoado no ano de 2022. E a gente, como foi quarta-feira, nós falamos, comentamos algumas coisas, não é? E Deus, irmãos, Ele ama abençoar o povo, né? Deus ama abençoar os filhos dele, viu? E não é diferente conosco não, foi assim no passado. No passado Deus abençoou o povo, Deus estava ali, abençoando todos aqueles que estavam adorando o Senhor, buscando o Senhor, Deus estava ali abençoando. Por que hoje vai ser diferente? Hoje é igual. Nós, irmãos, eu e você, precisamos fazer aquilo que o povo fazia no passado, tá? Então tenho duas coisas para falar hoje, muito importante, mas muito importante, que faz parte desta fórmula, para a gente ser abençoado nesta terra, enquanto Jesus não retorna, irmão. Enquanto Jesus não volta, nós precisamos andar nessa terra, precisamos batalhar, lutar, não é assim? Precisamos correr atrás das coisas, mas nós precisamos ver Deus operar na nossa vida, não é? Eu preciso ver Deus, você também, eu creio que você quer ver Deus mais ainda na tua vida. Para isso, nós precisamos fazer aquilo que Deus orienta. Ele sabe, irmãos, como entregar as vitórias, Ele é o único, não é? Por isso nós estamos aqui, por isso você veio nesse último culto do ano, para isso, para você adorar o Deus que te deu vitória durante o ano todo, né? Nas lutas que apareceu, nas batalhas, nas situações adversas que apareceram, você foi vitorioso, porque você está aqui. Eu fui vitorioso, porque eu estou aqui. Amém? Então nós estamos aqui, passamos por dificuldades, problemas, estamos aqui, irmão, porque Deus deu essa vitória, Deus deu essa condição, e Ele quer continuar fazendo isso no ano 2022, e melhor ainda. Você sabe como foi o seu ano de 2021, né? Eu sei como foi o meu. 2022 vai ser melhor, se eu fizer melhor para com Deus. Amém? Se você fizer melhor do que você fez em 2021, se você fizer melhor para com Deus, o seu ano vai ser melhor também do que o 2021. Amém? Então, eu quero falar sobre duas coisas aqui importantíssimas que Deus colocou no meu coração, que é essencial, irmãos. É essencial para a nossa vida aqui nesta terra. Foi assim que o povo no passado agiu, aqueles que adoravam a Deus, Abraão, Isaac, não é? Como foi a pastora disse aqui, Abraão, Isaac, esses, né, Israel, que adoraram a Deus, que fizeram o que era para ser feito, que foram grandemente abençoados. Amém? Então, eu creio que eles seguiram isso que nós vamos comentar aqui. Duas coisas, irmãos, para que a gente consiga ver Deus agir na nossa vida em 2022, né? Primeira delas, chama-se santificação. Então nós vamos comentar agora o que é a santificação. Uma coisa, né, que eu anotei aqui, alguns versículos eu separei para a gente ver como que o povo agia, né? O que fala nesses versículos sobre santificação. São duas coisas, irmão: santificação e adoração. Como que foi essas duas coisas na sua vida em 2021? Ah, pastor, foi bem, mas será que você sabe o que é uma santificação? Você sabe o que é a adoração? Como fazer? Então, talvez a gente acha que foi bem, mas agimos sem saber mais ou menos o que era uma santificação. Como devo fazer? Ou como devo adorar a Deus? Será que é de qualquer maneira que eu devo adorar a Deus? Será que eu adorei a Deus em 2021? Então, eu preciso colocar isso, né, na minha frente, analisar para mim poder agir diferente nos pontos que eu errei em 2022. Amém?
Então olha bem, primeiro, a santificação, irmãos, é um processo que começa quando alguém aceita Jesus como Salvador. Então teve um dia na sua vida que você abriu a tua boca e aceitou Jesus como Salvador da tua vida, não teve? Teve um dia. Você lembra qual foi esse dia? Talvez você não lembre, talvez faz tempo, mas existiu, né? Você aceitou aquele que foi falado para você, alguém chegou para você e falou do amor de Deus, mostrou Jesus para você, te apresentou a verdade e você aceitou, irmão. O importante é isso, por isso você está aqui, por isso eu estou aqui. Nós aceitamos isso. Então a primeira coisa do processo, irmão, porque processo não é algo que começa hoje e acaba hoje. Não é uma coisa que você pega assim, igual o processo, você vai entrar no processo da justiça. Tem várias fases o processo, não é? Então primeiro pega a prova, aí o delegado faz isso, faz aquilo, vai juntando, vai com um monte de coisa até chegar lá na mão do juiz, não é? Então o processo vai de pouco em pouco, vai dia após dia. Então o processo não termina. Começou quando você abriu a tua boca e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, amém? Então a salvação começa aí. Então você começou ela. Mas será que a gente está no dia a dia? Será que a gente está fazendo o certo? Será que a gente está se santificando? Então olha bem, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, começou aí o meu processo de santificação na presença do Senhor. Você também, tá? E só será completado na ressurreição. Quando você for, aí, irmãos, vai completar a nossa santificação. Enquanto eu estiver aqui na terra, enquanto você estiver aqui na terra, você tem que continuar esse processo de santificação. Agora mesmo nós vamos comentar o que é a santificação, para você ver se você, no ano de 2021, você agiu dessa maneira. Então, o processo, irmão, não é só eu aceitar Jesus, pronto, estou santificado, não. Então, o processo ele tem fases. Então, o início foi isso, você aceitou Jesus, você veio para a presença de Deus, eu aceitei Jesus, vim para a presença de Deus, agora eu tenho que caminhar nesta terra em santificação, não é? Eu tenho que caminhar nesta terra me santificando até chegar o dia que Jesus me chamar, irmão. Não chegou ainda, nós estamos aqui, está virando um ano, nós estamos aqui para começar um outro ano abençoado por Deus, irmão, não é? Então, se esse ano de 2021 eu não me santifiquei como deveria, por isso talvez não recebi o que eu queria receber, ou que Deus queria me dar, talvez eu não recebi, porque o meu processo de santificação, eu não fiz ele certo, tá? Então olha bem, santificação é um processo de purificação do pecado, tá aí, irmão, santificação é um processo de purificação do pecado. O pecado, como eu disse, que o processo não é uma coisa que começa e termina, ele vai por fases. O processo de purificação do pecado também. Não é como você que aceitou Jesus, você entrou na presença de Deus, cheio de pecado, eu também, né? Que a gente vivia uma vida que não conhecia a Deus, você vivia uma vida que não conhecia a Deus, e a gente fazia as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, porque a gente não sabia o que era certo. Nós não sabíamos qual era a vontade de Deus para a nossa vida, não era? Eu não sabia, você também não. Então a gente agia de qualquer maneira. E a gente vinha pecando, irmãos. E aqueles pecados todos acumulados na nossa vida. E aí o dia que você começou o processo de santificação na tua vida, que você aceitou Jesus, Jesus fez o quê? Diz a Bíblia que ele pegou aquela nota promissória que você tinha lá com ele, que eu tinha, rasgou a cédula de dívida. Nós não devíamos mais nada para o Senhor, não é? Começou ali também o nosso processo de purificação dos pecados, irmão. Só que os pecados, irmãos, ele não terminou ali no dia que eu aceitei Jesus. Ali começou o processo de eliminação dos pecados, não é? Mas como eu estou nesta terra, quando você também está nesta terra, você vai viver junto de pessoas que não conhecem o Senhor,
você vai ser levado ou tentado a fazer coisas que desagradam o Senhor. Isso é normal. Você está no meio de pessoas que não servem o Senhor, não sabe quem é Deus, não sabe como agir de acordo com o Senhor. Você vai ser tentado a fazer coisas também que não agradam a Deus. Isso é normal. Então, o que é o processo de purificação do pecado? É isso, irmãos. Quando você vê aquilo que você vai fazer, mas está desagradando a Deus, você sabe que é pecado, você decide não fazer. É aí que continua o seu processo de purificação. Amém, irmão? Então, como que nós fizemos isso durante o ano de 2021? Porque muitas das vezes a gente fala, Senhor, 2021, nossa, mas eu pedi tanto tal coisa, não apareceu. Nossa, mas minha vida foi tão... Nossa, aconteceu tantas coisas, eu não consegui muitas vitórias. Muitas vezes a gente indaga isso, ou pelo menos pensa, não é? Isso, indaga ao Senhor. Então, a gente tem que ver, irmãos, isso. Será que eu agi corretamente em 2021? Será que o processo de purificação dos pecados da minha vida ficou paralisado quando eu aceitei Jesus? Não pode ficar. Tá? Esse processo tem que dar continuidade, irmão. O processo não pode ficar parado. Se ficar parado não acontece nada, não é? O processo tem que ter andamento. Então, você tem que dar andamento na purificação do pecado para que a santificação da tua vida continue dia a dia. É muito importante eu e você nos santificarmos, irmãos, dia após dia, tá? Por quê? Para que o Senhor entregue as vitórias. Porque a Bíblia diz assim, que o Senhor fala, eu sou santo, sede santo porque eu sou santo. Então, Deus quer que a gente viva uma vida de santificação. Amém? Então, e a gente erra muito, irmãos, nesse ponto, tá? Então, olha bem, na caminhada com Jesus, a pessoa passa por santificação, aprende a rejeitar o pecado e a sujeitar as diferentes áreas de sua vida a Deus. Então, outra coisa, irmão, que eu anotei aqui que eu vou comentar. Na caminhada com Jesus, olha bem, aqui diz uma caminhada com Jesus, não é uma caminhada somente na igreja. Tem muita gente que acha que está na igreja já está andando com Jesus. E andar com Jesus não é muito simples nesta terra. Porque andar com Jesus, aqui diz assim, ó, quem anda com Jesus, ó, a pessoa passa por santificação. Automaticamente, quando eu ando com Jesus, a minha vida vai se santificando. Sabe por quê, irmão? Porque eu vou fazendo a vontade de Jesus. Eu vou obedecendo a palavra do Senhor. Isso é andar com Jesus. Jesus é a palavra, irmão. Então, se eu vou andar com Jesus, eu tenho que obedecer. Eu tenho que fazer o que Ele estava orientando. Os discípulos eram assim no passado. Eles andavam com Jesus e obedeciam o que Jesus orientava para eles ali no momento. Eles faziam daquela forma. Então, é isso que é a santificação, irmão. Você viu que não é um negócio muito simples? Deu para perceber que não é muito simples a santificação nossa. Por isso requer vontade, requer querer. Eu quero me santificar, Senhor. Eu não tenho muita força para isso, mas eu quero a santificação na minha vida, porque eu sei que através dessa santificação vai me trazer algo maravilhoso, que é a adoração. Como que eu posso adorar o meu Deus sem me santificar? Então, por isso que eu estou falando da santificação primeiro, antes da adoração, porque não tem como eu adorar a Deus sem me santificar. Não existe. Tem gente que acha que adora a Deus, mas não se santifica. Não tem como, irmão. Isso é uma enganação, que a pessoa se engana, achando que está adorando a Deus, mas você vai ver a vida dela não tem a santificação. É uma adoração que é uma enganação que ela mesma se propõe. Amém? Então, olha bem, a caminhada com Jesus, nesse ano 2021, faz essa reflexão. Você caminhou com Jesus, irmão? Não estou falando de vir na igreja, não. Graças a Deus nós viemos na igreja, todos os cultos, a maioria dos cultos que teve, a maioria veio, não é? Mas eu digo caminhar com Jesus, andar com Jesus. Vocês lembram da história de Enoque? Já viu falar de Enoque, irmão? Enoque no passado foi um homem que a Bíblia diz que ele andou com Deus.
Olha para você ver, ele fazia a vontade de Deus, ele fazia o que agradava a Deus, irmão. E hoje, para você andar com Jesus, você tem que fazer o que agrada a Jesus, o que agrada a Deus. Irmão, quantas coisas nessa terra a gente faz que não agrada a Deus, mas é uma coisa boa para mim, eu gosto, ou o fulano, meu amigo, ou o meu parente gosta, então eu vou fazer para agradar a ele, não é? Mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, ele não andou para agradar o homem nem a família, ele andou com Deus. E o que Deus fez com Enoque? Levou ele não conheceu a morte. Olha a bênção que Enoque recebeu, irmão. Olha para você ver, não conheceu a morte. E assim é com todos, irmãos, tá? Então olha bem, caminhar com Jesus é algo mais além, é você andar em obediência a Jesus, andar fazendo aquilo que agrada a Deus. Então você sabe, irmãos, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que está na tua vida hoje que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, porque você está sentado aí, não é à toa. Sabe quem te trouxe você aqui, não só hoje, mas todos os dias, desde o dia que você abriu a tua boca e aceitou o Senhor como Salvador da tua vida? É o Espírito Santo. Ele traz você, ele te trouxe aqui hoje, te preparou você para receber a mensagem, ele te trouxe você nos dias que você veio, ele traz você para você receber dele a mensagem, amém? É ele que está nos entregando essa mensagem, não é homem não. Então a santificação é isso, a caminhada talvez não é muito simples, mas se você não está conseguindo caminhar com Jesus, peça para ele te ajudar, irmãos, mas não ignora não, sabe? Faz, eu não consigo, eu não consigo obedecer a palavra de Deus, é muito difícil, porque as pessoas vão rir de mim, porque não sei o que, um monte de coisa que a gente coloca na frente de servir ao Senhor, de agradar a Deus, não é? Então, mas você sabe o que Deus agrada, por você estar aqui, o Espírito Santo te trouxe, ele é contigo. Então ele fala no teu coração, olha, isso não me agrada, ou isso isso me agrada, isso não me agrada, não é? Então dá ouvidos, não deixa passar não, irmão. Se você não tem força para caminhar com Jesus, peça para ele, ora, Senhor, eu quero força para caminhar com o Senhor. Esse ano 2021 eu não consegui caminhar com o Senhor como deveria, mas no ano 2022 eu quero caminhar com o Senhor. Caminhar com Jesus é obediência à palavra de Deus, é viver a palavra de Deus nessa terra. Irmão, e na hora que chegar o momento de você caminhar com Jesus, viu? Escolha caminhar com Jesus. Quando chegar o momento de você escolher fazer agradar a Deus, ou agradar o homem, agradar o mundo, agradar sei lá o que, agrade a Deus. Isso é caminhar com Jesus. Por isso não é muito fácil, não é? Por isso não é muito fácil. Não é não, mas veja a vida de Isaac, veja a vida de Abraão, aqueles homens que andaram com Deus. Você acha que a vida deles era ruim, irmão? Isaac, quando ele estava lá, plantou ali naquela cidade de Gerar ali onde ele estava, irmão, aquele país ali, quando ele fez uma plantação ali, irmãos, a primeira plantação que ele fez, ele colheu 100 vezes mais do que todo aquele povo de Gerar. 100 vezes mais. Por quê? Porque Isaac era mais bonito? Não, porque ele andava com Deus. Irmão, a chave da vitória em 2022 é andar com Jesus. É andar com Jesus, porque se eu ando com Jesus, automaticamente a minha vida vai se santificando dia a dia, porque eu vou obedecer a palavra. Isso é andar com Jesus. E se eu obedecer a palavra, eu vou fazer o que agrada a Deus. Não tem como, irmão, a minha vida não se santificar, porque eu posso até errar, porque eu sou ser humano, você também, mas eu vou andar com Jesus, irmão. Essa é a fórmula. Não deixa isso passar não. O ano terminou e está começando este ano. Jesus te trouxe aqui, o Espírito Santo te trouxe para mostrar para você que Ele te ama,
que Ele quer te abençoar em 2022. Talvez Ele não te abençoe em 2021, mas não foi porque Ele não quis, não. Foi porque eu e você não quisemos caminhar com Ele. Nós não caminhamos com Ele, não é? Nós apenas achamos que caminhamos, mas não caminhamos. Então por isso talvez você não recebeu, mas Ele te trouxe para você mostrar para você que Ele quer te entregar. Sabe esses projetos, esses pedidos que você fez aqui, que eu também fiz, né? Quando você estava escrevendo lá, Ele estava do teu lado, viu? Jesus estava ali, o Espírito Santo estava do nosso lado lá, sentado. Eu estava sentado lá na escrivaninha da pastora lá, aí eu estava escrevendo lá e Ele estava do meu lado, não é? Você também, quando você escreveu, Ele estava do teu lado, irmãos, viu? Tudo que você escreveu, Ele sabe todas as coisas que você pediu ali. Agora caminha com Ele, para que isso aconteça na tua vida. Não é só escrever, irmãos, e pronto, e largar aí, pô. Não, caminha com o Senhor. Essa é a chave do negócio, a chave da vitória. Caminha com Ele. A caminhada com Jesus, a pessoa passa por santificação, aprende a rejeitar o pecado e a sujeitar as diferentes áreas de sua vida a Deus. Então, irmãos, eu quero colocar o meu serviço, minha área financeira, minha área profissional, eu ponho na mão de Deus. Como a pastora falou, que fica tranquilo, né? Coloca na mão de Deus a sua vida profissional. Nossa, eu estou precisando disso. Coloca na mão do Senhor, porque você caminha com Deus, irmão. Quando você caminha com Deus, a sua vida está em santificação, Deus está recebendo a tua oração e Ele vai te entregar aquela vitória, te entregar a tua bênção. Não tem erro, não teve erro no passado, não vai ter também hoje não, amém? Só que nós precisamos fazer isso, caminhar com Jesus, amém? Então olha bem, escolhendo fazer o que é certo. Então quando eu ando com o Senhor, né, coloco as áreas da minha vida na mão do Senhor e escolho fazer o que é certo. O que é certo, irmão? O que é certo? Pastor, o que é certo? Tem uma maneira, tem duas maneiras de a gente ver isso daí, irmão. Tem o que é certo perante o homem, o que é certo perante Deus. Então, tem uma diferença. Nem tudo que é certo perante o homem é certo perante Deus. Você pode ter certeza, tá? Então, se eu ver aquilo ali é certo perante o homem, posso fazer. O homem, para a sociedade, para o homem não vai ter problema, é certo. Tá ali. O homem aceitou aquilo, o homem falou que aquilo ali é lei, é verdade, é certo. Mas se você, como tem o Espírito Santo de Deus, né, que caminha com Jesus, você anda com Jesus em obediência à palavra, então você olha aquilo ali e você vê que aquilo ali não é certo perante Deus. Então você vai escolher o que? Certo perante Deus. Amém? É assim que eu ajo, é assim que você vai agir, é assim que eu pretendo continuar agindo. Amém? Não é fácil, lógico, mas é o certo. Tá? Então a gente procura fazer o certo quando a gente está andando com Jesus. Então na Bíblia, santificação também pode significar pôr de lado, separar para com Deus. Então na Bíblia a santificação também a gente pode colocar como separação para Deus. Amém? Você vai se separar para Deus, não é? É isso que quando você caminha com Jesus, você faz. Você se separa para Deus, não é? Você anda separado de todas as coisas ruins, todas as coisas que não agradam o Senhor, você anda separado para Deus, irmão. Na Bíblia, santificação também é isso, separação para Deus. Então abre a tua Bíblia lá para a gente ler alguns versículos para você ver, que eu separei aqui, o que fala. João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17.
Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Jesus falando assim na oração que ele estava fazendo. Ó, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tá vendo? Então, Jesus falando na oração: Pai, santifica-os. Olha a importância da santificação na nossa vida do dia a dia, tá? E onde vai estar a santificação? Olha para você ver como que cai certinho no que eu falei. Onde está a santificação falada aqui no versículo 17? Na palavra. Quando eu caminho com o Senhor, obedecendo a palavra, automaticamente Deus vai santificar a minha vida. Amém? Então olha bem, então Jesus falou para Deus santificar na palavra. É na palavra que a gente vai ser santificado. Amém? Então tá aí. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim, ó: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Tá vendo, irmão? Então, olha para você ver, Deus nos escolheu para ser o quê? Santos. Então Ele quer que a gente caminhe com Ele dia a dia, viu? E a gente precisa caminhar com Ele para ser irrepreensível na presença dEle. Se eu não fizer isso, irmão, eu não vou conseguir ser irrepreensível. Eu sou falho, eu sou ser humano. Eu vou agir do jeito que eu acho que eu devo fazer se eu não estiver caminhando com o Senhor. Eu vou achar que o que eu estou fazendo está certo, mas talvez está certo perante o homem. Mas e perante Deus? É isso que tem que me preocupar, se eu estou fazendo certo perante Deus. Para mim agir certo perante Deus, eu tenho que estar caminhando com o Senhor, obedecendo a palavra nessa terra. Amém? Josué capítulo 3, volta lá para trás, Josué capítulo 3. Então eu escolhi só essa, vai ter muitas palavras sobre santificação na Bíblia, porque é algo importantíssimo que Deus quer que a gente haja, faça, tá? Não vamos ignorar não, irmãos, porque a vitória está na santificação, andar com Jesus, viu? Todos que andou com Deus no passado sempre foram vitoriosos. Amém? Josué capítulo 3, versículo 5. Deus apareceu para Josué e deu esta ordem para ele. Olha para você ver, irmãos, o que Josué falou para o povo, tá? Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Então Josué, irmãos, Deus falou para ele: olha, fala para o povo se santificar, porque o povo não estava fazendo assim, não é? Josué andava com Deus, mas o povo, a maioria não. Então Deus chegou para ele e falou: ó, para mim fazer maravilhas no meio de vocês, eu quero fazer, mas primeiro fala para o povo se santificar. Tá vendo, irmãos? Então quando você anda com Jesus, quando você obedece a palavra, a sua vida, como eu já falei, automaticamente vem se santificando dia a dia, não é? Porque você vai obedecendo a verdade, você vai obedecendo a palavra. Então a sua vida vai se santificando dia a dia. E o que acontece? Automaticamente Deus vem fazendo maravilhas na sua vida. Deus vem fazendo maravilhas na nossa vida. Amém? Então é isso que Deus falou: santifica, para que amanhã eu quero fazer maravilha no meio de vocês. Amém? Mais um, irmãos, Hebreus capítulo 12. Depois nós vamos passar para a adoração para a gente terminar. Hebreus capítulo 12.
Hebreus capítulo 12. Acharei? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém, irmão? Esforcem-se. É fácil? Se Deus está falando assim para você se esforçar, primeiro para você ter paz com todos. Não é fácil você ter paz com todas as pessoas. Não é? Não é? Não é. Mas Deus fala para você esforçar, fala para mim esforçar. Então não é simples. Não é uma coisa fácil de um dia para o outro, uma hora para outra, você vai para santificou. Não. E outra, além de eu ter paz com as outras pessoas, tá? Deus fala com todos e para serem santos, irmãos. Para ter santificação na tua vida, para você caminhar com Jesus, precisa esforçar. Precisa esforçar. Esforça-te, porque não é simples. Você vai encontrar barreiras, e muitas barreiras, mas Deus tem poder para quebrar todas elas. Amém? Se você se esforçar, se você querer, se você não desanimar na hora da barreira e falar: Senhor, eu estou aqui, essa barreira está na minha frente, mas eu quero esforçar para me santificar a minha vida, eu quero obedecer a tua palavra, e está essa barreira aqui, Deus coloca a barreira por terra. Amém? A muralha de Jericó caiu, que estava na frente da terra de Canaã. Eles tinham que passar a muralha de Jericó, a cidade de Jericó, para chegar lá na bênção deles, que na terra de Canaã. E estava aquela muralha naquela frente, aquele impedimento. Deus colocou aquele troço por terra. Amém? Então não tem nada que impede a Deus de colocar por terra os impedimentos na tua vida. Não tem. Mas se você se esforçar e querer, Deus coloca por terra. Amém? Amém. A adoração, mano. Então, como eu não consigo adorar a Deus sem me santificar? Por isso foi falar da santificação primeiro. Então, nós estamos andando com Jesus, estamos caminhando, obedecendo a palavra. Dia a dia a nossa vida se santifica por causa disso, não é? Aí, irmãos, vem a adoração. Como que está a parte de adoração na tua vida? Como que foi em 2021? Você adorou muito a Deus? Será que nós adoramos o Senhor? Então vamos lá. Adoração é amor e dedicação. Quarta-feira nós vimos o que é amor a Deus. Quarta-feira nós vimos o que é amar a Deus. João capítulo 14, versículo 21 para frente ali, nós comentamos o que é amar a Deus. Como Deus quer ser amado, não é? Então, quando eu amo a Deus, faz parte da adoração a Deus. A adoração a Deus não é simplesmente eu chegar, louvar a Deus, cantar e fazer isso, vou adorar, não. A adoração a Deus é muito mais profunda. Aquele povo no passado, voltando aí a Isaac, voltando a Abraão, eles adoravam a Deus todos os momentos, andando, tendo uma vida com Deus, não é? Amando a Deus, obedecendo a Deus. Amar a Deus, diz lá em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Jesus falou isso aí, aqueles que têm os meus mandamentos, aquele que conhece, que tem a minha palavra, né? Como nós temos a palavra do Senhor, não é? Aquele que tem a minha palavra e os obedece, não é? Este é o que me ama. E os outros? Os outros não amam a Deus. Eles podem achar que amam, como acham eles, é uma enganação deles mesmos, estão se enganando. Mas para Deus, Deus olha a pessoa agindo do jeito dele, sem a obediência, sem obedecer a palavra, sem caminhar com Deus. Por isso voltamos na santificação. Ele vai olhar e vai falar: não, esse não me ama. Infelizmente, irmãos, a gente se engana com isso.
A gente acha que a gente está amando a Deus, se a gente não obedece a Deus, a gente não ama a Deus. Pode ler lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 para frente ali. Lê para você ver lá. Não vou estender não, mas lê lá para você ver. Tá? Então, primeira coisa, adoração é amor. Amor a Deus só tem uma maneira: obedecer a Ele, obedecer a sua palavra. É o que está dizendo lá em João, não é? Então, esta maneira de amar a Deus faz parte da adoração a Deus. Isso tudo está encaixando, santificação e adoração encaixa tudo que nós estamos falando, você está vendo? Adoração é amor e dedicação. Irmão, a gente precisa ser dedicado com as coisas do Senhor, fazer aquilo que o Senhor coloca para a gente fazer e bem feito, não de qualquer maneira. Amém? A gente falha muito, irmãos, muito. Então, adoração é amor e dedicação, tá? Reconhecendo Deus como Senhor de nossas vidas. Então, irmão, como que eu reconheço Deus como Senhor da minha vida? Irmão, se Deus é o Senhor da minha vida, eu sou dependente dele, não é? Pensa para você, o que é Senhor? O que é ser Senhor? Senhor é aquele que comanda a minha vida, é aquele que está direcionando a minha vida, aquele que leva a minha vida para onde Ele quiser. Ele é o meu Senhor. Se Ele é o meu Senhor, eu sou servo dele, não é? Então, a adoração é isso, irmãos. A adoração, primeiro, é o amor a Deus. Ele só quer ser amado com a obediência a Ele, tá? Então, amor a Deus, dedicação ao Senhor, tá? E reconhecimento de Deus na nossa vida como Senhor. Então, eu tenho que deixar Deus dirigir a minha vida, Deus levar a minha vida. Só consigo fazer isso com a santificação. Só consigo fazer isso quando eu estou caminhando com Jesus. Aí fica uma coisa automática, maravilhosa, não fica pesado. Nossa, que peso eu caminhar com Jesus, eu deixar Deus fazer, a vontade dele, não a minha, não é? Não é pesado para quem caminha com Jesus. Quem não caminha com Jesus é pesado, irmão. Deixar Deus agir na vida da gente, porque Deus vai fazer o que é certo para nós, o que agrada a Ele, não é? E muitas vezes aquilo ali vai ser pesado para mim, mas se eu estou andando com Ele, não é pesado, é prazeroso. Amém? Então, olha bem, reconhecer em nossas vidas, quando adoramos a Deus, mostramos que Ele é nosso único Deus. A adoração é dar louvor, honra e glória a Deus. Quando eu honro a Deus, irmão, o que é honrar a Deus? Fazer a vontade do Senhor. O que era honrar a Deus? Eu honro a Deus com a minha vida, eu honro a Deus com o melhor da minha vida, eu honro a Deus com aquilo que é do Senhor. Então quem é fiel, honra a Deus. Não é só no dízimo não, irmão, em todas as coisas a gente está honrando a Deus. Quando você obedece a Deus, quando você faz a vontade de Deus, quando as pessoas olham para você e falam assim, nossa, ele está diferente. Por quê? Porque ele estava caminhando com Jesus. Aí o brilho de Jesus vai estar em você, o perfume de Cristo vai estar em você. Quando as pessoas chegarem perto de você, eles vão ver algo diferente. Nossa, mãe, parece que ele está diferente. Pai, não estou não, parece, está diferente. Por quê? É o brilho de Cristo, irmão. É o perfume de Cristo na pessoa, porque a pessoa está caminhando com Ele. Amém? Então, o que acontece? Acontece isso, irmãos. A gente vai honrar a Deus, glorificar a Deus, não só de boca, abrir a boca, Deus seja louvado, glória a Deus. Não é só dessa forma. A nossa vida é a glória que nós vamos dar para o Senhor. Os nossos passos nessa terra é o que nós vamos dar para o Senhor, é a glória, é a honra que nós vamos dar para o Senhor. E talvez isso eu não fiz em 2021, ou fiz pouco, ou talvez não fiz quase nada. Então, o meu caminhar nessa terra não foi um caminhar de honras a Deus, de glórias a Deus. Tá vendo? Não é?
Talvez não foi. Mas esse ano 2022 nós temos a oportunidade de mudar isso daí, de começar a adorar a Deus da forma correta. Amém? Eu não assustei, você viu que eu não assustei? Amém. Então, irmãos, que mais? Terminando, não há nada nem ninguém como Deus. Ele merece nossa adoração. Tiago capítulo 4, vamos rapidinho lá, irmãos, para a gente ver algumas passagens, para a gente terminar. Porque isso que o Senhor falou para nós, se a gente cumprir em 2022, andar com Ele, nós vamos ver bênção, irmão, que a gente nem imaginava. Coisas que você estava esperando, coisas que você nem imaginava, você vai vir na tua mão, e você fala, nossa, por que não veio o ano passado? Porque o ano passado não andou com Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Diz assim: pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, li errado, versículo 8, desculpa que eu li errado. Versículo 8 diz assim: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem-se o coração. Amém? Aproximem-se de Deus. Então a gente precisa ficar próximo do Senhor. Não tem como eu aproximar de Deus sem santificação e sem amar a Deus, tá? Sem adorar ao nosso Deus. Então aproxima do Senhor e Ele se aproximará de vocês. Tá vendo, irmãos? Então presta atenção. Se eu não me aproximar do Senhor, pelo que está falando aqui, Deus também vai estar meio longinho de mim. Concorda? Porque o que diz aqui, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Não, peraí. Então, se eu não me aproximar de Deus, se eu não me santificar, se eu não caminhar com Jesus, Deus não vai ter condições de me aproximar de mim. Ele vai estar longe, irmãos. Eu entendo dessa forma. Então, se eu me aproximar, se eu andar com Jesus, Ele também vai andar comigo. Amém? Você quer que Jesus ande contigo, irmão? Você quer que Deus esteja do teu lado? Foi uns amém. Eu acho que é a máscara, né? Uns amém muito fraquinho, né? Eu acho que ninguém quer que Jesus ande do lado dele, não. Vamos repetir isso aqui, irmão. Vamos lá. Você quer que Jesus ande do teu lado, irmão? Amém. Agora melhorou, né? Agora sim. Agora Jesus ficou mais feliz, velho. Louco, hein? Então, você quer que Jesus ande do teu lado? Amém. Eu quero. E Ele quer também andar do teu lado em 2022. Amém? Muitas vezes Ele não andou do meu lado e não andou do teu lado em 2021, porque nós não andamos com Ele, nós não aproximamos dEle. Amém? Achamos que aproximamos porque estamos vindo na igreja. Errado. Vir na igreja é uma coisa para você se aproximar, mas não é questão que você aproximou, não é? Porque o que faz a aproximação de Deus é o cumprimento da palavra, é a obediência a Deus, e isso não é muito simples nessa terra. Amém? Tem que ter força, irmão, tem que esforçar, como Deus falou lá, esforça-te, tenha bom ânimo, porque senão a gente não consegue caminhar com Jesus. Amém? Amém. Deu para entender, irmãos? Amém, glória a Deus.